Fala, torcedor São Paulino, como é que vocês estão? Beleza? São Paulo venceu lá em Lima, no Peru, o Alianza Lima por 2-0, né? Um vídeo atrasado aqui, peço desculpas, mas eu não tinha tempo para gravar, né? Tava muito corrido, uma correria, mas hoje eu consegui gravar. Vamos falar do jogo do São Paulo lá no Peru. São Paulo encaminhando a classificação, venceu o Alianza Lima lá por 2-0, dois gols do André Silva. Esse jogo que o São Paulo tinha obrigação de vencer, né? Lá no Peru, porque o São Paulo, aquele empate vergonhoso lá no Morumbi, né? Vou falar a verdade, né? O São Paulo desperdiçou aqueles pontos lá no Morumbi. Se o São Paulo ganhasse o jogo lá no Morumbi, com certeza o São Paulo faria a melhor campanha da Libertadores. Esse empate custou a classificação geral. Agora o São Paulo agora vai ter que vencer os dois últimos jogos em casa para pelo menos terminar em segundo, né, melhor time, porque o nosso rival Palmeiras venceu ontem o seu Portenho por 2-0 e o São Paulo agora vai tá fazendo a sua segunda melhor campanha. Agora o São Paulo agora vai ter que vencer os dois últimos jogos para pelo menos terminar com a segunda melhor campanha e decidir alguns jogos em casa até a semifinal da Libertadores. Mas vou falar a verdade, o São Paulo enfrentou um adversário tecnicamente muito fraco. Eu falei, o São Paulo tinha a obrigação de classificar, de vencer esse jogo, porque o São Paulo desperdiçou esses 2 pontos que o São Paulo perdeu no Morumbi para esse time horroroso do Alianza Lima. E o São Paulo pela primeira vez conseguiu 3 vitórias fora de casa na fase de grupos. É a primeira vez que o São Paulo conseguiu, né? O time nunca venceu 3 jogos fora, só venceu um jogo fora. E o São Paulo finalmente venceu fora. Era uma vitória importantíssima. A gente sabe que a Libertadores é uma competição muito complicada, mas o São Paulo tinha a obrigação de vencer esses jogos e conseguimos vencer um adversário tecnicamente fraco, um adversário que só venceu um jogo só em casa na fase de grupos. Então o São Paulo tinha a obrigação de ganhar desse time, tecnicamente que é fraco, o Alianza Lima é muito fraco. E o São Paulo ainda tomou uma pressãozinha logo no começo do primeiro tempo, tomou um sufoco ali, mas não, o time deles também não finalizou, né? Só chutou torto também. Para a verdade, o Rafael também não sofreu riscos aí. O Guerreiro também bem anulado, né? O Juan marcou muito bem. O Ferrarese também jogou bem também. Agora o Alan Franco também mais ou menos também. O Cedric também ali na marcação, na lateral. E aí o Enzo jogou do outro lado, né? Aí eu gostei dos dois volantes de São Paulo, Marcos Antônio fez uma boa partida, o Alisson muito bem também, os dois bem seguros ali no meio de campo. O Alves também, primeiro tempo também foi bem, apesar de um gol perdido que ele perdeu lá na pequena área, ele quis dominar pro peito, podia ter colocado a cabeça, mas ele quis cabecear no peito e aí perdeu a chance. Se ele cabeceasse para baixo, com certeza ele faria o gol. Mas o São Paulo venceu, importante, grande vitória. O adversário era fraco, falei. Então o São Paulo tinha a obrigação de vencer. Agora o São Paulo tem os dois jogos em casa, no Morumbi, que na minha opinião o São Paulo tem que vencer de qualquer jeito. O Libertad, né? Vencemos lá no Paraguai lá por 2-0. Vencemos o Tajeres, que é outro time que a gente achava que seria difícil, complicado, mas é um adversário tecnicamente muito mais fraco. Então acho que o São Paulo, para mim, tem que fazer a melhor campanha da Libertadores. Infelizmente não vai conseguir porque o Palmeiras ganhou, já tem 4 vitórias, já está classificado. Agora o São Paulo vai ter que vencer o jogo na outra semana. Agora vamos focar o clássico de domingo, né? Mais uma vez a gente vai encarar o Palmeiras. Vamos ver, né, se não vai ter erro de arbitragem, porque todo jogo que a gente joga contra o Palmeiras lá sempre tem polêmica de arbitragem. Mas esse jogo vai ser na Arena Barueri, porque o Allianz Parque, o Palmeiras não conseguiu colocar esse jogo lá. Então esse jogo será na Arena Barueri. Então, fala a verdade, polêmicas à parte. O São Paulo tem que jogar bola, tem que esquecer. Esses jogos vai ser importantes, a gente sabe. Libertadores é importante, mas vamos focar agora. O foco nosso agora é domingo contra o Palmeiras, jogo muito importante.
Campeonato Brasileiro. São Paulo só tem uma vitória só, 6 empates. São Paulo não pode mais perder ponto. Não pode mais vacilar. A gente sabe que é difícil, é um clássico. É difícil jogar na Arena Barueri contra o Palmeiras agora que o Palmeiras se reforçou. Já está com um time bem reforçado, bem mais forte, bem complicado. Mas o São Paulo vai ter que jogar, brigar, correr, lutar. A gente sabe que vai ser difícil. E o Palmeiras reformou o gramado lá da Arena Barueri, porque o Palmeiras reclamou muito dos jogos que teve lá e o Palmeiras não trocou o gramado. O Palmeiras conseguiu ir lá, arranjou um patrocinador ali, Davis lá, da Arena do Palmeiras, para trocar o gramado, para poder ajudar o Palmeiras lá a acostumar, né, com o campo, como eles já costumam jogar lá naquele estádio do Palmeiras, do Allianz. Eles conseguiram, né, trocar a grama, né? Foi pedido da Leila, né? Que os Palmeiras estavam reclamando, que o Palmeiras não está acostumado a jogar no estádio com um gramado assim normal. Cara, é engraçado, né? Agora quando o São Paulo joga lá, perde jogador, agora quando joga no gramado normal, eles ficam reclamando, né? Como é que é esses palmeirenses, hein? Quando a gente fala que a gente chora, né? Mas eles não choram, né? Quando não ganha jogos lá, né? Agora quando trocou o gramado, tá tudo legal pro Palmeiras, né? Tá tudo legal pra eles, né? É impressionante. Tem que falar o quê? Mas vamos falar sobre o jogo de terça-feira, né? O São Paulo jogou... Não fez um grande jogo. Não foi um grande jogo. O São Paulo tentou, mas ele foi sufocado no meio de campo. A linha marcou forte a defesa. O São Paulo não conseguiu sair jogando, né? Sempre dava aquele espaço de chutão ali. Sempre aqueles passes longos, mas não conseguia encontrar os atacantes. O André Silva bem isolado lá na frente, apesar que ele fez 2 gols, o André Silva. O Ferreirinha teve um gol, um impedimento milimétrico ali. Tava um pouquinho à frente. O São Paulo só melhorou só quando fez o gol. O gol do Ferreirinha aí. O gol do Ferreirinha, né? O Ferreirinha que fez 1-0, o gol ali, mas estava um pouquinho à frente, né? Bem ajustado a linha de impedimento. Mas o São Paulo, depois do gol, o São Paulo melhorou. Jogou melhor, o Alianza Lima sentiu. Estava tentando pressionar, mas é tecnicamente fraco. O São Paulo tinha a obrigação de vencer esse jogo. Conseguimos uma vitória importantíssima, já encaminhando a classificação, indo para a próxima fase. Agora vamos buscar as 2 vitórias em casa, né? Porque esse empate lá no Morumbi que o São Paulo podia ter, né, garantido, né, a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores. Se o São Paulo ganhasse esse jogo do Alianza Lima e não sofresse esses 2 gols, cara, o São Paulo faria a melhor campanha na fase de grupos. O São Paulo seria o melhor time da Libertadores, cara. E falar a verdade, o São Paulo seria mesmo. Se o São Paulo não tomasse os 2 gols do Alianza Lima no Morumbi, com certeza o São Paulo faria a melhor campanha, porque ó, o São Paulo, ó, se não sofresse aqueles 2 gols, cara, o São Paulo terminaria com a melhor campanha da fase de grupos. Impressionante. E agora o São Paulo vai ter que ganhar os 2 últimos jogos e vai ser difícil. O Palmeiras não vai perder os 2 últimos jogos. Dificilmente ele perde os 2 últimos jogos. Agora o Palmeiras vai fazer a melhor campanha geral. E o São Paulo agora vai terminar só com a segunda melhor campanha. Se o São Paulo vencer, o São Paulo tem que vencer os 2 últimos jogos em casa, para ir pelo menos já garantir a segunda melhor campanha da Libertadores. Mas, falar a verdade, o São Paulo precisa jogar bem. O São Paulo sabe jogar Libertadores. A verdade é que o São Paulo sabe jogar Libertadores. É importante essa competição. É muito importante. O São Paulo está sabendo jogar Libertadores. O São Paulo está sabendo ser um time cascudo na Libertadores. É um time duro, muito bom. Mas problema é que o São Paulo tem essas mesmas dificuldades de sempre. Que eu sempre falo. Que esse time não tem padrão tático. Não tem. Precisa melhorar na questão técnica. Precisa melhorar muito. Questão de criação. De chegada, finalização. O Ferreirinha também tem que melhorar mais. Apesar do Ferreirinha perder um pênalti no último jogo contra o Fortaleza, que pelo amor de Deus, fala a verdade, o pênalti que deram pro Fortaleza, né? Contra o São Paulo. Mais um pênalti, e mais um pênalti o São Paulo desperdiçou, né? Impressionante, o São Paulo já desperdiçou 2 pênaltis no Campeonato Brasileiro no Morumbi, cara. Se o São Paulo não desperdiçasse esses pênaltis, o São Paulo estaria lá em cima da tabela. O São Paulo estaria lá brigando lá em cima da tabela. Estaria brigando entre os 4 lá.
né, na ponta de cima da tabela. Apesar desses pontos desperdiçados, o São Paulo poderia estar lá em cima. Não estaria na situação que está, né? O São Paulo poderia ter vencido. Agora o São Paulo vai ter que pontuar, vencer algum jogo aí, um jogo aí. A gente sabe que é difícil contra o Palmeiras agora no próximo domingo, agora na Arena Barueri, jogo difícil lá. Apesar, vai ser um jogo duríssimo esse jogo. Eu não sei como é que é. O Zubeldia provavelmente pode ter a volta do Oscar. O Lucas, que não sei como é que vai estar a condição, mas tem que ver, porque já perdemos o Lucas justamente na semifinal, aquele jogo lá, na semifinal do Paulista, né? E aí o Lucas ficou bastante tempo fora. E não sei como é que vai ser a condição do Lucas. O Lucas ainda não tá 100%. O Lucas ainda não tá 100%. Ainda tá voltando de lesão. O Pablo Maia voltou, mas o Zubeldia tá bem cauteloso. Tem que ter calma aí para o Pablo Maia voltar. Vem de uma lesão muito séria. Então tem que tomar muito cuidado aí para não perder o Pablo Maia de novo. Então, e no gramado sintético a gente vai jogar lá na Arena Barueri contra o Palmeiras. Tem que tomar muito cuidado, porque o São Paulo já tem problemas aí de lesão. Já perdemos o Caleri, o Arboleda também sentiu lesão, mas ele tá voltando também. Então o São Paulo tem que ter cautela e não perder mais jogador. Agora eu vou falar a verdade, o São Paulo precisa utilizar mais essa molecada. Principalmente porque o Zubeldia não dá. Acho que ele dá mais espaço pro Alves e pro Lucas Ferreira, mas não dá espaço pro Rian Francisco. Não dá mais espaço pro Rian Francisco. Parece que o Rian Francisco é um jogadorzinho comum pro Zubeldia, porque o Zubeldia disse que ele não gosta de utilizar a base. Ah, mas eu não gosto de utilizar a base. Botou o Alves. Beleza, o Alves, é importante sim o Alves. O Lucas Ferreira também é bom jogador, tem qualidade. Agora o Rian deveria ter ganhado a oportunidade. Ah, mas o André tá um pouquinho na frente dele, o Luciano tá um pouquinho na frente dele. O Luciano não é centroavante? O Rian Francisco é bom jogador, cara. O moleque é bom, joga bem. Bota o moleque pra jogar, cara. Pra que esse medo seu, cara, Zubeldia? Tem que botar o Rian Francisco pra jogar, cara. O torcedor tá pedindo. Você tem que parar de ser teimoso, cara. Não é por isso que a gente xinga você, mete cacete em você, porque você não quer botar o moleque pra jogar. Não adianta, ó, eu vou botar. Bota o moleque pra jogar. O moleque é craque, mano. O Lucas Ferreira é bom jogador. O Alves também tem qualidade, é bom jogador, mas precisa melhorar um pouquinho mais. Falta um pouquinho. O Alves, às vezes, ele se precipita muito. Entendeu? Então bota o moleque pra jogar. O Rian Francisco joga muito. Agora você tem que parar com essa teimosia, cara. Ah, mas o moleque não pode sair jogando. Ah, naquele jogo contra o Fortaleza, contra o Ceará, você botou ele pra jogar e fez o gol de empate lá, velho. Empatamos lá contra o Ceará. Conseguimos empatar com o Ceará com a cabeçada do Rian Francisco ali, meu. Ele dentro da área, ele é matador, fazedor de gol. Dentro da área, se tiver bem posicionado, não ficar entre os zagueiros, se ele ficar bem assim, meu, o moleque vai deslanchar. É que você não dá oportunidade para ele, cara. Só um jogo só, você só coloca ele num jogo. Tem que botar o moleque para jogar. O moleque é craque, joga muita bola. Espero que você tenha um pouquinho de juízo. Pensa. E bota o moleque também para jogar, mano. Dá oportunidade. Tem o Luca aqui que você queria colocar. Você não põe por quê? Ah, não, porque nós temos que ser conservador. Porque você é muito conservador. Muito conservador. Você é muito assim, muito assim, ó. Ah, não, importante. Ah, não sou um treinador, mas o importante é ganhar, ganhar, ganhar. E quando você precisa de um jogador desse, nesses jogos importantes, ainda mais contra o Palmeiras, um clássico, vai jogar lá. E se tiver perdendo o jogo, e se você precisar buscar o jogo, precisar fazer gol, aí você vai empilhar de atacante, você vai botar o Luciano, você vai botar o Ferreira, o Lucas Ferreira, vai empilhar de atacantes. Aí você vai de uma maneira totalmente desordenada. Você faz isso, Zubeldia, porque você não sabe mexer no time, você não sabe escalar o time, você não sabe posicionar o time, você não tem tática nenhuma, não tem nem treinamento, acho que você nem treina o time. Você só cobra, mas vamos. Sem incentivo, mas não tem, assim, não joga junto com o time. Não quer que o time cria, pressione. Você não faz igual o Abel. Olha o Abel no Palmeiras, cara.
O Abel só empilha vitórias. E por isso que o cara tá ganhando tudo lá no Palmeiras. Por isso que aí, ó, o São Paulo tá ficando para trás. Nós estamos ficando para trás de todos os rivais. Vamos ficar para trás até quando, cara? Precisamos mudar, tem que ter mudança. Precisa de mudança. Os jogadores também tem que ter um pouquinho mais de vontade. Entrar mais com vontade também. Porque às vezes o treinador não põe isso no jogador. Nós temos que buscar isso. E no domingo vocês têm que correr. Tem que suar muito. A gente sabe que vai ser difícil, é um clássico. Mas São Paulo não pode dar mole para esse time do Palmeiras. Principalmente que o Palmeiras agora tem o Estevão, tem aquele Vitor Roque. Ficar de olho nesse Vitor Roque. Ele vai cavar outro pênalti. Toma cuidado, hein? Toma cuidado para não. Porque esse moleque é terrível, hein? Esse moleque é malandro, esse Vitor Roque. Tem agora o Paulinho. O Palmeiras contratou o Paulinho. Entendeu? O Facundo. Entendeu? O Palmeiras tem um elenco melhor agora, né? O meio de campo, o Richard Rios. Tem o Veiga, provavelmente, o Rafael Veiga. Tem o Maurício. Tem o Felipe Antes. Palmeiras, olha o elenco do Palmeiras com o elenco nosso, cara. Então o São Paulo tem que ficar de olho ligado e competir. O São Paulo tem que competir contra o Palmeiras. Você não pode deixar o Palmeiras ter esse negócio. Porque o Palmeiras, quando joga, meu amigo, é difícil parar esse time. É difícil parar esse time do Palmeiras. É embaçado jogar contra o Palmeiras. O São Paulo tem que competir contra o Palmeiras para poder vencer esse clássico lá no domingo na Arena Barueri. Tem que competir, vencer, jogando bem. O São Paulo tem que buscar, tem que mostrar que tem condições de vencer um adversário muito difícil que é o Palmeiras. E é um clássico, a gente sabe que é um clássico, a gente sabe da rivalidade. Ultimamente, os últimos jogos sempre tem uma rivalidade aí, mas o São Paulo tem que competir, porque os últimos anos o Palmeiras só tá ganhando tudo e no contra o São Paulo não consegue mais ganhar do Palmeiras. A última vez que nós ganhamos foi na Copa do Brasil em 2023, lá no Allianz, 2-1. Dali o Palmeiras empilhou pancada, o Palmeiras macetou o São Paulo. Então o São Paulo precisa melhorar. Precisa melhorar, precisa voltar a ganhar do Palmeiras. A gente precisa voltar a vencer o Palmeiras. E domingo é a única oportunidade que a gente tem para vencer o Palmeiras lá na Arena Barueri. O São Paulo tem totais condições de buscar a vitória lá na Arena Barueri. Eu vou dar as notas, né, do jogo lá em Lima, no Peru. O São Paulo fez um grande jogo, parabéns. O Zubeldia colocou o Rafael, 3 zagueiros, né? O Juan, para mim, foi bem. O Ferrarese, bem. O Alan Franco, mais ou menos. Os duas alas, o Cedric e o Enzo também fez partidas mais ou menos também. Alisson e o Marcos Antônio foram muito bem seguros ali. O Alves também, bom jogador, mas precisa ter um pouquinho de... Olha, meu, joga certinho, cara. Não inventa. Você é um menino novo, mas tem que ter cabeça. Obrigado por você participar dos lances dos gols do André Silva, 2 gols do André Silva. Você foi importante também, o Alves. Mas aí o Ferreirinha e o André Silva fez o gol. O Ferreirinha que teve um gol anulado milimetricamente, tá um pouquinho com um troco à frente. O André Silva fez 2 gols, importante, 2 gols de centroavante. Então, importante essa vitória. E vamos dar as notas do jogo. O Rafael vou dar nota 10. Nota 10, o Rafael não teve nenhuma... Quase foi um susto ali, né? Que ele... Cara, na hora de sair no gol, ele quase bateu ali com um jogador de São Paulo. Sorte, ainda bem que o Rafael só foi um susto aí pro Rafael. Então eu vou dar nota 10 para ele. Os 3 zagueiros, né? O Juan, nota 10. O Ferrarese, nota 7. E o Alan Franco, meio abaixo, nota 6 para ele. Agora, 2 alas, né? O Cedric e o Enzo, vou dar nota 6 pro Cedric e nota 7 pro Enzo. O Marcos Antônio e o Alisson vou dar nota 8 e o Marcos Antônio nota 8 também. O Matheus Alves também, mais ou menos, vou dar nota 7 para o assistente, 7 para ele, 7 para ele. O Ferreirinha, assim, mais ou menos, né, não foi brilhante, um gol tá um pouquinho bem milimetricamente, tá um pouquinho à frente. Nota 7 para ele. O André Silva, pelos 2 golaços, nota 10 para ele. Então, parabéns o André Silva aí. Os que entraram, né? O Zubeldia depois, né, mexeu, né? Botou o Lucas Ferreira, né? Nota 8 para ele. Entrou muito bem o Lucas Ferreira.
entrou muito bem. O Lucas Moura também, voltando. Ainda precisa adquirir mais ritmo, ainda tá sem ritmo, tá fora de ritmo ainda. Não dar nem nota pro Lucas, ainda porque ele tá sem ritmo ainda. E o Bobadilha entrou também. Não vou dar nem nota pro Bobadilha. Também entrou também. Deixa eu ver. Acho que entraram. Deixa eu ver quem entrou mais aí. É o Cédric que saiu, né? O Lucas entrou, né? Matheus Alves saiu. Luciano, né? Luciano. Também não vou dar nem nota pro Luciano. E o Zubeldia, nota 5, né? Nota 5. Ele precisa melhorar muito, e muito. E tem que muito melhorar, porque domingo tem clássico contra o Palmeiras. Só pode ter obrigação de jogar bola. Não tem que competir e tentar buscar a vitória em cima do Palmeiras. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.